Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco neste dia maravilhoso que o Senhor fez. Amém? Quero saudar você que está nos acompanhando pela internet, ao vivo, ou se você vir acompanhar mais tarde em gravação. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Queridos, antes de abrir a palavra do Senhor para a nossa reflexão nesta manhã, eu queria só compartilhar com você um livro que nós iniciamos a leitura. Não é um livro novo, é um livro que já foi escrito há um tempo. Você é aquilo que você ama. Esse livro ele está sendo uma das principais literaturas que nós estamos usando nessa nova configuração do Ministério Famílias Vivas, que você já tem nos acompanhado. E eu quero fazer essa indicação de leitura, especialmente você que é pai, que é pai de jovens para baixo, né? Não que seja uma literatura exclusiva, mas ele nos ajuda muito a entender algumas coisas, alguns porquês, alguns paraquês. Então fica aqui a indicação, lá na livraria Senhor da Vida, ali saindo à direita você encontra. O Adalto falou que não tem muitos exemplares, mas ele pode encomendar na medida que você assim o solicitar a ele, tá bom? Bom, o texto para a nossa meditação hoje é o clássico texto de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Eu quero ler o texto com toda reverência e quero convidar você a fazer da mesma forma. Esse texto da palavra do Senhor que é tão clássico que às vezes a gente lê e não para devidamente para pensar na profundidade dessas palavras. Então, que o Senhor, desde a leitura, possa já começar a falar ao nosso coração. Assim diz o apóstolo Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se manifesta, ou melhor, a justiça de Deus se revela, no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé ou pela fé. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã. Palavra santa, Jesus, palavra poderosa, palavra, ó Deus, que pode, na aplicação do Teu Santo Espírito em nossa vida, pode mudar a nossa vida, mudar a nossa história, transformar o nosso viver. E nós não temos outra expectativa senão essa, quando nos assentamos para ouvir a Tua voz, não esta voz, a voz que fala ao coração, a voz que fala à alma. Então, nesta manhã, uma vez mais, Senhor, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que, afinal de contas, significa viver pela fé? Acompanhando o reverendo Nivaldo. Quantos vivem pela fé aqui? Todos nós. Todos nós. A carta aos Romanos, ela ocupa um lugar, primeiramente na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, um lugar de uma importância vital para a fé cristã. Não desprezando as outras cartas do apóstolo Paulo, mas alguns teólogos dizem que a carta aos Romanos é uma tese teológica, um tratado tão importante que pode ser considerado o Evangelho segundo Paulo. A gente sabe que essa carta, muito provavelmente, foi escrita antes do apóstolo Paulo conhecer aquela igreja, talvez ali na Grécia, quando estava a caminho de lá. Paulo sofreu 2 prisões, uma em Cesareia e a outra em Roma, mas antes dele chegar lá algemado, muito provavelmente ele já tinha escrito essa carta, e ele diz na carta que ele desejava justamente muito estar lá, conhecer aquela igreja, conhecer aqueles irmãos. Mas o apóstolo Paulo não escreve somente uma carta com
com esse espírito, com essa intenção de conhecer aquela igreja, mas ele tece nesta carta aquilo que a gente pode chamar de espinha dorsal daquilo que a gente chama hoje de fé cristã. Aliás, o subtítulo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o subtítulo dessa pequena perícope que nós lemos aí, versículos 16 e 17, é o assunto da epístola. O assunto de todo o tratado que Paulo escreve aos Romanos é justamente esse que acabamos de ler nesses 2 versículos. Mas não somente isso, a carta aos Romanos, ela teve um papel muito importante, citando apenas 3, na história da igreja cristã como um todo, não só por ter sido escrita por alguém que viveu uma experiência pessoal com Jesus a caminho de Damasco, você lembra isso relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, um teólogo já muito bem formado, muito bem recomendado, que era o apóstolo Paulo, mas que viveu um encontro pessoal e particular com Jesus. Na época dos pais da igreja, nos primeiros séculos, aquele que nós chamamos carinhosamente de Santo Agostinho, um homem culto, professor de oratória, dentre tantas outras coisas, Agostinho era um homem devasso, apesar de toda a sua cultura, mas no momento em que teve contato com a carta aos Romanos, especialmente com estes versículos que nós lemos, seu coração foi tomado pela presença de Deus. E ele experimentou uma conversão profunda e escreveu aquilo que mais tarde, dentre tanto que ele escreveu, os reformadores do século XVII se valeram e se apropriaram, inclusive o monge Martinho Lutero era monge agostiniano, dessa ordem que vinha de Santo Agostinho, que a gente sabe que, em contato com esta carta, embora já professor de teologia, mas em contato especificamente com essa carta, viveu também naquela história da tempestade, o raio que caiu do lado dele, e ele era uma pessoa muito mística, mas especialmente essa experiência, somando ao contato com essa carta, especialmente com esse texto, também Martinho Lutero foi tomado por um avivamento em seu coração, que o levou, inclusive, no dia 31 de outubro de 1517, a fixar nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses que deram origem a tudo aquilo que é a reforma protestante. Mais tarde, agora já no século XX, um grande teólogo, inclusive, contando um segredo para vocês, muito admirado pelo reverendo Juarez, e por todos nós, mas ele é fã, chamado Karl Barth. Karl Barth, um teólogo que, defendendo o liberalismo teológico, uma vertente que relativizava todo o conteúdo teológico, uma leitura relativista da Bíblia Sagrada, ele escreve aquele que até hoje é considerado um dos melhores, se não o comentário da carta aos Romanos que a gente tem contato até hoje. E dentre tantos outros. Ou seja, nós estamos diante de um texto de um valor teológico muito grande. A afirmativa que Paulo faz aqui, citando Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé, fundamenta o dogma central da fé reformada, que é a soberania de Deus, que sustenta toda a nossa soteriologia. O que é soteriologia? É a parte, o ramo da teologia que trata da salvação. Essa expressão justo viverá pela fé derruba, por exemplo, voltando ao contexto da reforma protestante, toda a possibilidade de que haja algum esforço humano a fim de conquistar algo da parte de Deus no céu. Você deve lembrar que aquele impasse entre as indulgências, documentos vendidos pela igreja, que davam certas garantias no céu para aqueles que as adquiriam, e essa heresia foi uma das principais combatidas por Martinho Lutero, justamente pelo entendimento
que o justo vive pela fé, que a salvação se dá pela graça de Deus mediante a fé, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é fruto do nosso esforço. No entanto, voltamos à pergunta: o que tudo isso significa de fato? Porque, veja bem, irmãos, a doutrina tem um valor fundamental teórico. Preste atenção. A doutrina tem um valor fundamental teórico, irrevogável, inegociável. Está estabelecida, a doutrina reformada está muito bem estabelecida sobre esse dogma. No entanto, o que realmente nós precisamos provar é das implicações dessa doutrina na nossa vida, porque senão é meramente uma tese. E aí, lembrando do texto que nós lemos agora há pouco aqui no nosso ofertório, Provérbios capítulo 14, né? Só abrindo aqui novamente para lembrar você, não só no contexto do nosso engajamento no trabalho, mas ele diz assim: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Isso aqui é uma afirmativa teológica. Porque a teologia não pode ser meras palavras. O dogma não pode ser uma ciência somente. Nós não estamos falando de matemática. A Bíblia não está aqui para definir a Deus sistematicamente. A teologia não pode ser definida pela vertente sistemática da teologia. A teologia, antes de ser um tratado, antes de ser tese, antes de ser ciência, ela é uma revelação. E isso significa que ela tem um propósito direto na nossa vida cotidiana, que ela precisa encontrar sentido e propósito na nossa vida. Por isso nós precisamos saber responder essa pergunta olhando para nós. E, olhando para esse texto, eu queria destacar aqui pelo menos 4 afirmativas que nos ajudam a compreender o que significa viver pela fé, de fato, a partir de toda essa fundamentação teológica que a gente já conhece na nossa doutrina. Primeira afirmativa: o que significa viver pela fé? Significa abrir-se para as possibilidades. Viver pela fé significa ter um coração que tem expectativa constante e irrevogável, indiscutível, de que Deus pode fazer qualquer coisa, de que Deus pode nos surpreender. E aí tem uma coisa muito interessante, porque a gente às vezes confunde sobrenatural com extraordinário. Qual a diferença entre o sobrenatural e o extraordinário? A própria etimologia da palavra já nos ajuda. Sobrenatural é aquilo que não se define pela natureza, aquilo que extrapola os limites da natureza como ela é. Sobrenatural é aquilo que a gente não consegue descrever pela física, pela química. A gente não consegue... É sempre uma narrativa. Não é possível mensurar, equacionar o sobrenatural. Um mar vermelho abrir, o sol parar, dois homens andar sobre as águas, né? A multiplicação de pães e peixes, uma pessoa atestadamente morta voltar à vida. Essas coisas, elas são sobrenaturais. Acontece que João, no Evangelho, você que assistiu o Diário do Pastor ontem, acho que ontem ou anteontem, na leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículo
30 e 31, João fala assim que, na verdade, Jesus fez muitos outros sinais. A palavra sinais ali, ela dá justamente ideia dessas manifestações, essas teofanias, essas manifestações sobrenaturais. Na verdade, Jesus fez muito mais do que aquilo que está aqui no Evangelho. Em qualquer livro do mundo poderia, não seria suficiente para narrar tudo isso. No entanto, tudo que a Bíblia Sagrada fala para a gente que Jesus fez tem um objetivo central de quê? De nos revelar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele termina assim: e para que, ou seja, o propósito dessa revelação é para que, assim crendo, tenhamos vida em seu nome. E vida, apesar de que, até uma vertente da medicina vai dizer que a probabilidade de um embrião se tornar uma criança é muito pequena, biologicamente falando, ou seja, é quase que um milagre, mas é natural. Agora, o que é então o extraordinário? O extraordinário é aquilo que se apresenta para nós na ordinariedade da vida, mas que se apresenta como um desafio a trazer aquilo que parece não ser possível à possibilidade. Então, no extraordinário não tem sobrenaturalidade. O que tem, o que carece para o extraordinário, além da fé, é um abrir-se. É o que ele está dizendo aqui, que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus, aqui, essa palavra original aqui, dunamis, ela traz-se a ideia daquele substantivo poderoso, falando da pessoa de Deus. Mas essa mesma palavra, ela vai ser traduzida por possibilidade, possível. Poder no sentido de que é possível. É possível. Existe a possibilidade. No entanto, é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo que crê. De todo que espera. De todo que tem expectativa em Deus, mas às vezes a nossa fé não é uma fé traduzida por expectativa somente. Nós não temos expectativa em Deus. Nós olhamos para uma situação e às vezes a situação ela se apresenta para nós de modo tão opressor, dominador, que a gente fala assim, já era. Ou seja, antes da gente crer no poder de Deus, a impossibilidade já foi estabelecida no nosso coração. Como é que nós vamos viver pela fé? Sendo que as circunstâncias sobrepõem as possibilidades daquilo que Deus pode fazer para nós? É incoerente. O crente que vive pela fé, ele está aberto para a possibilidade. O crente que vive pela fé, ele precisa exercitar o seu olhar para a vida e ver, parece que não tem jeito, mas pode ser que tenha jeito. Teve muita gente que chegou para Jesus assim, como por exemplo um cego que chegou e falou assim, olha senhor, se quiseres, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus fala o que para ele? Quero. Se o senhor quiser, os leprosos, Senhor, purifica-nos. Ou seja, se o senhor quiser, o senhor pode. E de mostrar aos sacerdotes, indo eles, perceberam que estavam o quê? Purificados. É possível. Quando a gente vai a Deus, quando a gente vive pela fé, a gente precisa abrir o nosso coração para as possibilidades. Você precisa romper. Romper com aquilo que te cerca. Você precisa enxergar aquilo que os olhos não conseguem ver naturalmente. Essa é a primeira característica que a gente nota no texto. Segunda, viver pela fé significa resistir, não às, porque é impossível, mas nas adversidades. Por que as é impossível? Porque elas são naturais, ninguém resiste à adversidade, no sentido de que a adversidade não vai me pegar. Claro que vai, gente. Claro que vai.
Esse negócio de que crente não tem problema, esse negócio de que crente, não, porque coronavírus não pega em mim. Porque isso é uma grande, perdão, isso é uma bestialidade, uma falta de maturidade espiritual. Porque a vida, ela pega a gente de surpresa. A vida pega a gente de surpresa. Esse é o grande assunto do livro de Abacuque. Quando Deus chega e fala assim, eu vou fazer uma coisa que vocês não imaginam. Eu vou trazer uma diversidade tal para tratar com vocês. É interessante que Deus, Deus manda recado, né? Deus ainda manda recado. Fala assim, se prepare que está vindo um negócio. E nem assim a gente se prepara. Que coisa, povinho danado nós, né? E aí o Abacuque, ele vai elaborar, especialmente no terceiro capítulo ali do seu livro, ele vai dizer assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, ainda que não haja alimento, ainda que nos currais não haja, ainda que a adversidade seja terrível. O que ele termina de dizer? Eu me alegro. Em outras palavras, ele está falando assim, eu estou pronto. Eu vou parafrasear a expressão dele no versículo 4, capítulo 2, o justo viverá pela fé. Sabe como é que eu vejo isso? Ele está falando assim, o justo aguenta. O justo aguenta. Deus manda recado para o seu povo, porque ele sabe que aquele que confia no Senhor, aliás, eu não quero adiantar um dos pontos aqui, mas ele resiste. Aquele que vive pela fé, ele aguenta. Ontem nós tivemos a infelicidade de sepultar uma irmã da nossa igreja, de 37 anos. 37 anos. Seu pai, presbítero, lá na igreja presbiteriana, na Fazendinha, e a Esther, falecida Esther com as suas irmãs, frequentavam aqui a nossa igreja, e a Esther veio a falecer por conta de um câncer terrível, que ceifou a sua vida aos 37 anos. Estávamos lá, eu e o reverendo Alexandre Neubert, que se você não sabe, também viveu essa experiência terrível de sepultar um filho, Guilherme, de 4 anos atrás, e também a esposa. E eu fiquei ali imaginando, 2 pais, né? Um que passou por isso, sepultando o filho e a esposa, e o outro sepultando uma filha. Eu falei assim, não fecha. Não dá. Não dá para aceitar essa situação. E a gente tem medo de afirmar isso para Deus, né? Você já teve coragem de orar? Honestamente, falando assim, Deus, desculpa, mas eu não consigo aceitar o que o Senhor está fazendo. Você já teve coragem para isso? É difícil. Lá dentro a gente fala, a gente só esquece que Deus sonda coração. A gente não tem coragem, a gente até fala assim, Deus, por quê? Mas lá no fundo a gente está falando assim, o Senhor não... Né? Alguém já passou por isso? Mas é porque o justo aguenta. O justo aguenta. Resistir nas adversidades é viver pela fé. Por que o justo aguenta? Porque a fé, o Paulo fala assim, eu não me envergonho. A palavra aqui, original, significa assim, é uma honra, é um privilégio viver pela fé. Porque, em terceiro lugar, quem vive pela fé vive com integridade. Quem vive pela fé se permite ser, porque se abre para as possibilidades, porque resiste na adversidade, isso resulta em integridade. A gente é abalado. A gente sofre. A gente sofre muito. Mas o nosso caráter é tratado. A nossa vida é afetada quando a gente vive pela fé. Quando a gente não vive pela fé, a gente só murmura, a gente só reclama, a gente fica naquela condição de rebeldia. Você quer ver um péssimo exemplo para nós? Jonas. O profeta Jonas está longe de ser um bom exemplo para nós na Bíblia. Mas longe. Não tem um versículo no livro inteiro de Jonas que mostre alguém
um homem íntegro diante de Deus. Aliás, começa já com um homem tentando fugir da realidade, tentando mentir para si mesmo, não é assim? Se não é Deus, que é Senhor absoluto e soberano, falar assim, Jonas, a sua vida consiste num propósito, e eu vou cumprir esse propósito, conforme dizia Calvino, seja o que for que Deus tiver que fazer, inquestionável, invariavelmente o fará se tiver prometido fazer. E a conversão de Nínive estava no coração de Deus. Podia não estar no coração de Jonas, mas estava no coração de Deus. E Deus fez acontecer. Mas o livro começa e termina com um homem ingrato, de coração duro, né? Coração impermeável, literalmente na expressão desgraçado, porque não conseguia ver graça de Deus naquilo. Então é possível, às vezes, a gente ser até instrumento de Deus, mas não viver pela fé. É possível. Viver pela fé implica ser afetado pela fé. Se não fosse assim, o autor de Hebreus não usaria assim esse trocadilho tão interessante para nos trazer aquilo que nós chamamos carinhosamente, é lógico que não se restringe a isso, mas definição de fé, onde ele usa duas palavras totalmente subjetivas, que é esperança e expectativa, né? E convicção. Na verdade, ele usa certeza e convicção para relacionar com expectativa e com invisibilidade. Ou seja, eu não vejo e eu espero, mas eu tenho certeza e convicção. É um trocadilho, é antagônica a afirmativa. Mas isso é fé. Agora, quem é que afirma isso com integridade? Quem vive pela fé. Eu não preciso ver para crer. E o meu coração, ele espera convictamente, porque eu vivo pela fé. Eu não preciso me corromper. Viver pela fé, viver com integridade. Agora, por fim, né, abrir-se para as possibilidades, resistir nas adversidades e viver com integridade só pode resultar numa vida onde a gente confia na fidelidade. É o resultado direto. Aliás, a palavra fidelidade, ela tem a mesma raiz. Ela tem a mesma raiz da fé. Fidelidade é atributo daquele que é fiel. E fiel é aquele que vive pela fé. Nós não conseguimos confiar em Deus, na fidelidade de Deus, se nós não vivermos pela fé. Porque com Deus não se barganha. Porque com Deus não se discute. Com Deus se argumenta. Discutir no sentido de discordar do que Deus está fazendo é perca de tempo. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Tentar entender Deus. Você tem um livro inteiro na Bíblia chamado Eclesiastes, de alguém que tentou entender Deus a vida inteira e no final concluiu, olha, quer saber de uma coisa? Teme a Deus, que é a melhor coisa que você faz, não fica tentando entender Deus, porque Deus é incompreensível. Confia na fidelidade. Viver pela fé é saber que o caráter de Deus não muda, é isso que o Paulo está dizendo. Eu não me envergonho. Porque eu sei, eu fui alcançado. É um atestado de... Ele falou assim, eu sei porque eu fui alcançado. Eu não me envergonho porque o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí ele dá uma judeusada aqui, né? Primeiro do judeu. Mas também do grego, porque o chamado dele foi para com os gregos. E ele está vendo isso acontecer, e ele está dizendo assim, gente... Deus é fiel além daquilo que a gente pode imaginar, porque Deus extrapolou o limite da tradição judaica e ele chegou a salvar um gentil. E um Deus que salva gentil é um Deus que salva a mim e salva a você. E ele salva, não só porque é poderoso o Evangelho, não só porque a justiça de Deus se revela assim, mas porque nós somos desafiados a confiar num Deus que não muda, num Deus em cujo caráter não há sombra de variação. Deus é fiel.
Isso é viver pela fé, queridos. Viver pela fé. Que nós possamos, sim, ter uma teologia consistente. Continuar fundamentando toda a nossa doutrina nessa teologia tão consistente que é a teologia reformada, especialmente nesse dogma, mas que isso possa ter implicação direta na nossa vida. Em nome de Jesus.